Bom, gente, mas uma pergunta ainda ah, fica, né? Aonde estão, afinal, os elétrons no elemento químico? A gente, nós estamos entendendo que eles estão num formato como esse daqui que está mostrado no slide. Deixa eu só pegar um apontador aqui. Então, temos um núcleo e neste núcleo, ao redor desse núcleo, nós temos camadas eletrônicas onde os elétrons poderiam estar. Então, a camada K, ou camada de número 1, camada L, ou camada de número 2, sucessivamente. Entendendo que cada camada tem uma energia diferente. Para um elétron transitar de uma camada para outra, ele precisa absorver energia, ou, se ele for de uma camada superior para uma camada inferior, ele precisa perder energia. Muito bem. Se essa suposição for verídica, nós conseguiríamos, digamos, determinar exatamente a posição de um elétron e exatamente a energia que esse elétron tem, o que de fato não acontece. A gente consegue fazer isso para um elemento, para um átomo com apenas um elétron, mas para todos os outros sistemas isso se transforma em algo diferente, né? Não segue um padrão tão linear, e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, que a gente vai evoluir de um padrão de átomo com camadas ou níveis de energia para um padrão de átomo com regiões prováveis de se encontrar um elétron e energias aproximadas para um determinado nível eletrônico. Bom, uma figura importante nesse cenário, né, foi sem dúvida nenhuma o Irving Schrödinger, ou Schrödinger, né, dependendo aí de quem fala, utiliza uma pronúncia diferente. Se você não conhece a história do gato de Schrödinger, acho legal você dar uma pesquisada, né? Mas há várias brincadeiras e você sempre a ideia é sempre se perguntar se o gato está vivo ou se o gato está morto. Mas é uma exemplificação que ele utilizou para dizer que a gente não tem certeza de onde está exatamente um elétron, mas existem probabilidades possíveis de se encontrar um elétron. Do mesmo jeito que um gato dentro de uma caixa tem 50% de chance de estar vivo e 50% de chance de estar morto. Então pesquisa um pouquinho sobre a história do Schrödinger, do gato dele, e aí depois a gente conversa um pouquinho a respeito. Mas brincadeiras à parte, né, a ideia central é a seguinte. O Schrödinger ele propôs um conjunto de equações matemáticas que não mais preveriam ou ditariam aonde está exatamente um elétron, mas o qual é a energia exata de um elétron, mas ele começou a pensar em termos de probabilidade máxima de se encontrar um elétron ou mínima de se encontrar um elétron. Então, onde é mais provável que eu encontre um elétron ao redor do átomo, onde é menos provável? E existem equações, ou eu consigo trazer fundamentação matemática para essas probabilidades? Bom, então basicamente essas equações estranhas que estão aparecendo na tela, bom, elas são estranhas, mas tem coisas que você conhece. Então, aqui energia, aqui potencial ou energia potencial, aqui a constante de Planck com um tracinho, que na verdade é a constante de Planck dividido por 2π, né? A massa dos elementos, enfim, existem alguns fatores comuns, mas em resumo, a probabilidade de energia ou de se encontrar um elétron ao redor do átomo depende de vários fatores. Depende da massa desse átomo, depende da quantidade de carga que esse átomo tem, depende da quantidade de elétrons que esse átomo tem, depende da energia potencial de cada elétron. Então, são fatores bastante complexos que não permitem que a gente afirme exatamente onde está um átomo, mas permitem que a gente diga onde está a maior probabilidade de se encontrar um átomo. Conclusão, a gente nunca vai dizer exatamente onde está o átomo, mas a gente vai dizer assim, ó, é mais provável que ele se encontre numa região tal ao redor do núcleo. É a mesma coisa, eu sempre brinco com exemplos cotidianos, né? Onde é mais provável de se encontrar o Gildo nesse momento? Então você tem que associar várias variáveis. Bom, temos a pandemia, temos a família do Gildo morando em São Paulo, temos a esposa do Gildo morando em São Paulo, temos as filhas do Gildo morando em tal lugar. Então, se você somar todas as variáveis ou considerar todas as variáveis, você pode escrever uma equação matemática e falar assim, ó, seria mais provável, considerando
todas as variáveis e se encontrar o Gildo em uma determinada região. Não significa que ele não vai estar em Campinas, mas é mais provável que ele esteja numa região porque ele tem uma atração tal pelas filhas, uma atração tal pela família, uma atração tal pela esposa e aí sucessivamente, ok? Mas vamos pensar em termos de átomos, né, para deixar a vida pessoal do professor de lado. Imagina que eu tenho dois sistemas, só para a gente tentar entender. Uma quantidade de prótons no núcleo com um elétron ao redor, uma quantidade de prótons menor no núcleo com um elétron ao redor. A primeira pergunta é, a atração é igual de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons para um elétron e de 2 prótons para um elétron? Não, a atração não é igual. Então existe uma força de atração, existe uma energia potencial associada e essa energia vai interferir onde vai ser mais provável de encontrar o elétron. Talvez, por exemplo, seja mais provável encontrar este elétron de cima mais próximo do núcleo do que o elétron de baixo mais próximo do núcleo. Por quê? Porque existe um fator interferente aí que é a quantidade de prótons no núcleo, o que gera uma energia potencial maior de atração eletrostática. Se eu coloco um outro elétron, e aí eu já tenho sistemas que era o sistema que dava pau naquela equação, sistemas com mais de um elétron, átomos com mais de um elétron. Agora eu tenho a atração do núcleo por este primeiro elétron, a atração do núcleo por este segundo elétron, e também tenho a repulsão deste elétron com este elétron. Então eu tenho mais um fator interferindo. Eu tenho forças de atração, mas eu tenho também forças de repulsão. Então como que isso vai interferir no sistema? Né? Considerando as excitações eletrônicas que a gente viu, os espectros que a gente viu, mais todos esses fatores e outros que surgiram, a gente pode fazer aproximações matemáticas em relação ao como se dá a maior possibilidade de encontrar os elétrons. Assim como eu brinquei com a minha posição atual, né, eu tenho vários fatores que interferem de forma diferente. O Schrödinger e outros pesquisadores da quântica estudaram e propuseram matematicamente propostas que levassem em consideração esses diferentes fatores para estimar aonde seria mais provável de se encontrar os elétrons em um elemento químico. Né? E isso, entre aspas, resolvia o problema do modelo de Bohr, porque criava uma incerteza, ou seja, a gente não pode afirmar exatamente onde o elétron está, mas, ao mesmo tempo, a gente vai definir uma probabilidade maior de se encontrar um elétron. Com isso, a gente consegue estimar energias, não definir ao certo, mas estimar energias, e a partir dessa estimativa a gente trabalha para pensar nas aplicações, no desenvolvimento de materiais e tudo mais. Ok? Então, a gente, nesse momento, então, fica com probabilidades de se encontrar um elétron, com probabilidades de densidade eletrônica. Então, se eu considerar aqui um eixo onde eu tenho um núcleo, conforme aumenta a distância para o núcleo, menor a densidade de probabilidade de eu encontrar um elétron. Então, é mais fácil eu encontrar um elétron próximo do núcleo. Né? Aqui esses gráficos, esses três gráficos, eles descrevem isso de forma diferente. Aqui eu tenho um gráfico que mostra claramente a distância em função da densidade de probabilidade, ou seja, quanto mais colorido, mais intenso. Aqui, a função π ao quadrado indica exatamente a densidade de probabilidade em função da distância do núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo, mais alto eu tenho a probabilidade de eu encontrar um elemento químico, quanto mais distante, mais baixa a probabilidade. Tá? Entretanto, essa probabilidade nunca atinge 100%, porque se atingisse 100%, a gente saberia a posição exata. E também nunca atinge 0%, porque 0% significa que a gente não tem nenhuma probabilidade de se encontrar o elétron. Mais do que isso, né? O que muda no modelo de átomo? Bom, a gente tinha esse sistema. Conforme eu tenho um círculo ao redor, uma órbita ao redor, eu tenho uma posição exata, certo? Que o átomo pode percorrer. Então, ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Se eu tenho agora uma probabilidade, eu não tenho mais uma posição exata, mas eu tenho uma região possível de se encontrar um elétron. Então isso deixa de ser círculos, órbitas, para se transformar em regiões possíveis.
Então, onde está o elétron ao redor do núcleo do átomo? Ele pode estar em qualquer um desses pontinhos aqui, sendo a maior probabilidade onde está mais pintado aqui. Ok? É isso que a quântica relacionada à posição eletrônica, à distribuição eletrônica, nos diz. Que existem regiões com maior probabilidade de se encontrar elétrons e regiões com menor probabilidade de se encontrar um elétron. Não temos mais órbitas, temos orbitais. Orbital significa uma região e órbita significaria uma circunferência ao redor. Então, talvez no ensino médio, né, alguns de vocês tenham tido esse contato, talvez alguns nem não tenham tido esse contato, mas o átomo era considerado o átomo de Bohr, dividido em camadas, K, L, M, N, O, P, Q, né, onde os elétrons ficavam nessas camadas. Então, 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda e assim sucessivamente. Agora a gente tem orbitais, regiões onde o elétron pode se localizar. E essas regiões têm energias diferentes. Conforme eu falei para vocês, são regiões. Então, existem regiões diferentes e com formatos diferentes. Como assim? Os primeiros elétrons geralmente se localizam nos orbitais que a gente chama de orbital S. A gente dá o nome dos primeiros orbitais, das primeiras regiões, com o S, pelo S, de Sharp, né? Mais para frente eu vou explicar a origem desses nomes. As segundas regiões de maior probabilidade de se encontrar o elétron são as regiões que a gente chama de principal, ou indica pelos orbitais P. As terceiras regiões são as regiões que a gente dá o nome de diffuse, né, ou indica pela letra D. E a quarta, fundamental, né, indica pela letra F. E essas são as caras das regiões. Então, calma, o que é isso? O que são esses desenhos? Imagina o núcleo do átomo aqui no centro. Então, se eu for colocar o primeiro elétron, a maior probabilidade de encontrar o elétron é numa região esférica ao redor dele. Elétrons mais distantes, a maior probabilidade é se encontrar em regiões com este formato. Da onde vem esse formato? Das equações do Schrödinger. Ou seja, aquelas funções que o Schrödinger propôs descrevem regiões onde eu tenho a maior probabilidade de se encontrar o elétron. A gente vai falar mais disso, né? Por enquanto eu estou só apresentando, mas eu queria mostrar uma animação para vocês que está nesse site aqui, ó, química3d.com, que é de um professor amigo meu, que é o professor Pedro Faria. E lá você tem diferentes animações e eu vou mostrar para vocês a animação número 21. Essa animação ela mostra os orbitais eletrônicos do elemento químico escândio. Então vamos lá, ó. Você imagina que eu tenho o núcleo do átomo aqui, nessa região central, ok? Quando eu coloco os primeiros elétrons, onde é mais fácil encontrar esses elétrons? Ao redor do núcleo, numa região esférica. Então, esse seria o primeiro orbital ou a primeira região onde os elétrons têm maior probabilidade de se encontrar. Ok? Uma segunda região seria também esférica, só que um pouco maior. Ou seja, eu tenho um espaço maior, um volume maior ao redor do núcleo, onde eu poderia encontrar os próximos elétrons. Uma terceira região seria uma região com este formato, tá? Que estaria ao redor do núcleo também. Ou seja, pelas equações do Erwin Schrödinger e por diferentes outras contribuições, inclusive de um cidadão chamado Linus Pauling, a gente consegue ter ideia das regiões mais prováveis de se encontrar um elétron. É uma coisa meio louca, né? Porque a gente sai de órbitas e vai para regiões com formatos estranhos, né? Com formatos absurdos. Mas na verdade não são, porque são regiões que, para serem determinadas, consideraram a quantidade de elétrons, a repulsão entre os elétrons, a atração elétron-núcleo de cada elétron e tudo mais. E a partir daí a gente consegue resolver essas equações e montar regiões possíveis de se encontrar um elétron. Tá? Então essas são as regiões
onde se encontram os elétrons do elemento químico escândio. Então você percebe que os formatos se repetem. Então toda vez que eu tiver um formato, deixa eu voltar aqui na apresentação, mas toda vez que eu tiver um formato de esfera, eu tenho um orbital S. Toda vez que eu tiver um formato de lóbulos, né, eu tenho um orbital P. Um formato como algum desses daqui, eu tenho o orbital D, e um formato como algum desses daqui, eu tenho o orbital F. Tá? Bom, então, o que a gente sabe até o momento, ou qual foi a intencionalidade até o momento? Os elétrons não estão mais em órbitas ao redor do núcleo. Na verdade, eles estão em regiões prováveis de se encontrar ao redor do núcleo. Esferas, lóbulos. Essas regiões são chamadas de orbitais, e a gente diz que os orbitais são as regiões de maior probabilidade de se encontrar os elétrons. Elétrons continuam podendo ganhar ou perder energia, só que agora não envolve mais a transição entre uma órbita e outra, mas entre orbital e outro, entre um orbital e outro. E os elétrons podem ser ejetados de um átomo, dependendo da quantidade de energia que esse átomo tem. Tudo bem? Depende da quantidade de energia que esse elétron recebe. Ou seja, eu continuo explicando a emissão eletrônica e o efeito fotoelétrico, só que agora eu não considero mais que o elétron está numa região fixa, mas existe uma probabilidade, uma região provável de se encontrar o elétron. E novamente, então, questões para as próximas aulas. Bom, se a gente já sabe que existe uma região onde os elétrons podem estar, né, existe algum modelo de distribuição dos elétrons? Então, se eu tenho um elemento com 10 elétrons, como que ele se distribui nessas diferentes regiões? Na região S, na região P, na região D, na região F. Como que os elétrons se distribuem? Existe algum modelo? Talvez você já tenha ouvido falar da modelo de distribuição eletrônica de Linus Pauling, ou modelo de distribuição eletrônica, ou do próprio Linus Pauling, né, que é bastante associado a esse modelo. Bom, então a gente vai ter que estudar um pouquinho se existe um modelo. Por quê? Sabendo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo, a gente pode pensar, é possível pensar em propriedades dos elementos químicos com base nos elétrons ao redor do núcleo dele? Então, se os elétrons estão mais juntinhos no núcleo, será que eu posso dizer que esse elemento, que esse átomo é mais duro? Se os elétrons estão mais espaçados, eu posso dizer que esse átomo é mais mole? Se os elétrons estão mais juntos, os elétrons serão perdidos mais facilmente em contato com a radiação? Ou se os elétrons estão mais espaçados, espalhados, é que eles seriam mais perdidos em contato com a radiação? Tudo isso interfere na determinação de qual seria o melhor material para a gente produzir um painel solar. Ok? Então, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho de distribuição eletrônica para tentar entender as propriedades dos materiais.